noite, Jornal Conservador novamente voltando com tudo. Curso para bolsominions, Rui S. Pratini, e hoje temos a convidada especial, Lorela Casella. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Rui. Boa noite, pessoal. Eu não tenho aqui acesso para saber o que está acontecendo na live. Você Tem sim ali na direita, comentários. Só clicar ali, comentários. está aqui do lado. Então assim, Rui, obrigada pelo convite, tá? Para quem não sabe, ele me convidou para fazer esse bate-papo aqui a partir de uma postagem que ele fez lá das crianças no jardim, né, Rui? Não foi nem na postagem, né, Lorela? Foi de uma conversa que a gente teve nos comentários da postagem. Que você falou um comentário, a moça falou, que ótimo tema, eu tenho interesse. Aí eu disse, quem sabe uma live, pum, estamos aqui hoje. Aqui. Então, assim, eu acho assim, muito legal essa tua postura de trazer a gente para falar, de poder ouvir outras formas de pensamento, de poder ampliar um pouco mais o nosso conhecimento. E, para mim, assim, é uma oportunidade de poder falar de um tema que é o que a gente trabalha na clínica, né? É o que a gente trabalha também em desenvolvimento para as pessoas se sentirem um pouco mais no poder da sua própria vida. Então, da onde, não sei se o pessoal acompanhou, né? Mas a postagem do Rui era quando a gente ia lá para o parquinho, né? E aí tinha o Zezinho, que era o gordinho, não era isso, Rui? Você falava das crianças que acabavam rotulando a outra. É exatamente isso, né, Lorela? Eu fiz um comparativo e, na verdade, vamos começar então com um papo pesado. A vida é que nem um parquinho, né? A vida é que nem um jardim de infância. Querendo ou não querendo, é isso aí. Então, assim, qual é a diferença que eu coloquei naquele texto lá? Na época do parquinho, tinha o gordinho, a magrinha, o brigão, a dona da bolinha, não sei o quê, e tinha inclusive a mãe e o pai que se metem nas coisas, né? Se você fizer uma correlação daquele momento com a nossa vida adulta, ela é bem parecida. Essa é a grande verdade. Tem o brigão, tem o maluco, tem o... Qual é a grande diferença? A gente perdeu a inocência de acabar a briga e 30 minutos depois o LED assim, mas eu gosto dele. A gente brigou por aquele ponto, mas já passou aquele ponto. Então, hoje em dia, existem pessoas, por exemplo, que eu conheço, que são amigos, que se perderam, que nunca mais conversam, faz 2, 3 anos, e tu pergunta para eles, mas por que vocês estão brigados, cara? Sabe que eu não sei? Ou seja, antigamente a gente conseguia esquecer, porque criança tem aquela inocência, né? A criança ela vai se magoar se você for uma pessoa ruim, rude com ela. Agora, hoje não. Hoje as pessoas guardam mágoas e então hoje nosso ego, nossa soberba tá lá em cima. Então, o momento foi assim, eu fiz aquele post por alguns motivos, né? 3 principais. O primeiro, que era para as pessoas fazerem um contraponto. Eu gosto muito de usar uma técnica na minha vida que é o seguinte, tirar do mundo real e jogar no mundo mais fácil. Por exemplo, tira daquela briga que estava um momento e joga numa situação meio esdrúxula, né? Eu vou me pensar ruim numa coisa. Ou seja, eu faço um contraponto, tipo, hã? O segundo é tirar o contraponto, né? Fazer de uma nova perspectiva, porque quando eu olho uma nova perspectiva, eu sempre uso aquela coisa assim, você falou pra tua mãe que tava grávida e ela brigou contigo. Chega pra tua mãe e diz assim, mãe, eu vou morrer amanhã. Ela diz, quê? Não, tô brincando, eu tô grávida. Tipo, Ufa! você tá entendendo? Quando eu coloco no novo contraponto. Tá, então tudo bem. Você está falando aí de criatividade, né? Porque para você se relacionar com as pessoas, você usa aí a criatividade, várias estratégias para poder se fazer mais bem entendido e tudo mais. Tá. O que eu vou falar hoje não tem nada a ver com falar bonito, falar manso, como que é? Comunicação assertiva. Eu não vou falar nada disso, porque isso é artificial e não é verdadeiro. O que eu vou falar hoje é sobre uma comunicação autêntica, verdadeira, tá? E ser autêntico e ser verdadeiro não significa ser estúpido, grosso, falar de modo que dê a entender que o outro seja a menor ou a maior, entendeu? Quando eu sou autêntico ou autêntica, eu vou falar como eu me sinto, eu vou expor a minha emoção. Mas não no sentido de, tipo assim, você me causa tal emoção, porque isso, além de não ser uma verdade, isso vai gerar mais conflito, certo? Então, mas você concorda que precisa ter bastante coragem para falar sobre emoções?
Eu concordo muito, tá? Ainda mais hoje porque parece que você ter emoções é um problema, ou quando você tem emoções, você tem que ter uma emoção falsa, porque você não pode ter uma emoção. Você tem que ter uma emoção dentro do sistema que é de emoções. Por exemplo, eu não posso ficar brabo, eu tenho que ficar, sei lá, triste. Eu não posso gostar só de mulher, eu preciso ter um carinho especial por todo mundo, sabe? Eu acho que hoje o mundo está blindado de uma maneira tão chata que a gente não pode ser verdadeiro, a gente tem que ser falso para estar dentro do sistema. Perfeito. Então, assim, mas aí isso começa lá atrás, lá na infância, porque não acontece agora, do nada. Então, se eu caio, se eu choro, engole esse choro, né? Homem não chora. Na verdade, em casa, né? A gente estava até falando da minha mãe lá, que ela andava com arma, tudo, né? Se eu chorava, era homem não chora. Eu falava, mas eu sou mulher, né? Ela falou, não interessa, né? Era assim a minha educação, né? Então, quando eu começo a aprender sobre, pô, mas eu tô sentindo isso que eu tô sentindo, o que eu faço com isso? Entendeu? Isso é um sistema cerebral. Não adianta eu chegar e fingir agora para mim que eu não estou sentindo determinadas emoções. E hoje, já com a neurociência, você sabe que emoção tem hormônios envolvidos, portanto, tem sensações fisiológicas físicas e elas são reais. Então, por exemplo, até cardiologista sabe que uma pessoa estressada ela vai ter mais problemas cardíacos. Mas por quê? Por que a emoção vai gerar problema cardíaco? Porque ela vai, toda vez que ela começa a estimular aquela forma de pensamento, aquela forma de reagir frente às coisas de modo estressante, ela vai produzir o hormônio cortisol. Cortisol é inflamatório. E sim, vai ter ataques cardíacos, vai ter vários problemas aí para a saúde. Ah, mas emoção? Então, como é que eu faço se eu tenho que ser uma pessoa educada? Então, me desculpe aqui o palavrão, tá? Foda-se a educação. Porque ou você, ou você não é. Perfeito, perfeito. E aí nós vamos preferir o quê? Ser educados ou ter saúde? Porque educação vai matar um. Então, assim, quando eu estou numa conversa com alguém, eu acho que no Esquenta eu falei um pouco com o Rui, né, que para mim todas as pessoas têm razão, né? Por quê? Eu falei Porque, para ela que eu concordo, mas discordo. mais ou menos, por que todo mundo tem razão? Porque ninguém chega numa explicação, numa base racional do nada. Aquilo foi aprendido ao longo da trajetória de vida da pessoa. Seja porque ela foi condicionada, seja porque ela se condicionou. Mas, de qualquer forma, a gente vai ter uma construção que, quando chega alguém e fala alguma coisa diferente daquilo que eu construí, aí a tendência minha é querer me defender, tá? Por exemplo, aí entra uma regra da mente, tá? A vontade, eu vou falar uma regra, a vontade, ela é inferior à ideia. Ponto. Tá? Então, por exemplo, é comum as pessoas falarem assim: nossa, eu quero muito lembrar o nome lá do fulano. Eu quero. Não falta vontade para a pessoa. Mas a ideia, ela não vem. É só um exemplozinho prático para você ver como funciona o cérebro. Quando vem uma ideia diferente daquela que eu construí, eu falo assim, gente, essa ideia, se ela entrar, vai mexer com o meu universo interno, aquilo que eu construí ao longo da minha vida inteira. Como é que eu faço? Então, existem pessoas que vão ser mais refratárias quando vier ideias diferentes das quais elas estão habituadas ou que ela construiu. Você tinha falado assim, arrogância, soberba, tá. Eu vou falar que a pessoa é arrogante, é soberba e tudo mais, quando, na minha relação com ela, eu não consegui estabelecer uma conexão. Tá? Então, eu vou julgar, eu vou colocar um rótulo, porque a minha explicação do porquê que a gente estava indo tão bem, a gente estava conversando numa boa e, de repente, a pessoa se fechou para mim. Ou ela agiu de uma forma peremptória comigo. Então, é a minha não, eu não quero que aquela ideia entre em mim, isso acontece com todo mundo, nas melhores o tempo todo. E aí, dentro do que você falou, as pessoas estão se distanciando, às vezes brigam, né? Não é igual mais lá na infância.
acaba que deixa de falar visões de mundo diferentes. Então, na hora que eu quero obter uma discutindo se eu tenho mais razão do que o outro. Entende isso? Eu entendo. E eu entendo que às vezes a gente não consegue se conectar com algumas pessoas. E é verdade, talvez seja nesse momento que eu ache que ele está com a soberba adulterada. Mas agora eu vou jogar um pouquinho de fogo no nosso foguinho aqui. E quando a pessoa está com um problema de ego muito grande? É um problema que você não consegue se conectar com ele. Porque quando ele olha para você de cima para baixo, pensando que todo mundo para baixo é subalterno, todo mundo para baixo é mais ignorante que ele, eu vejo isso um problema. Por que um problema? Porque nesse momento ele acha que sabe mais. E ninguém sabe tudo e ninguém sabe mais do que todo mundo. Eu posso ser expert em algum assunto, eu posso ser expert em vários assuntos. Agora, eu, por exemplo, Rui, não sei nem trocar uma lâmpada dentro da minha casa. Então, qualquer eletricista sabe mais do que eu em eletricidade, entendeu? Posso falar? Toda a vida. A live é sua. É nossa. É nossa. Claro. Vamos lá. Então, vamos lá. Quando você fala assim, a pessoa ela tem um problema de ego. E quando a pessoa tem um problema de ego, tá? Primeiro que você não é terapeuta, e segundo que você não está num processo de querer mudar o outro, certo? Não, isso é perfeito. Isso eu já aprendi lá quando eu tinha uns 11 anos, eu parei de querer mudar as pessoas. É tão chato isso. Exato. Então a pessoa ela é o que é. É o que temos para hoje. Certo? Isso é o que eu falo direto, é o que temos para hoje. A guerra é essa. Essas são as... Não, perfeito, isso é perfeito. Concordo contigo, gênero geral. Partindo disso, é o que temos para hoje. A pessoa, ela... Então, vamos lá. Eu preciso identificar soberba, ego grande, tudo isso, não exemplifica qual é o comportamento que a pessoa está tendo. É preciso descrever o que ela faz para poder resultado com soberba. Vamos lá. Observação. Qual é uma ação observável? Ação observável. Problema de ego. Por exemplo, quando a pessoa fala assim, eu respeito as opiniões, não sei o quê, aí você fala a opinião, isso aí que eu ia te perguntar agora, pessoal. O som da Lorela, para mim, tá falhando bastante. O meu tá falhando também? Me responde no comentário aqui. Então, vamos lá. Quando eu falo assim, por exemplo, eu falo assim, eu respeito a opinião de todo mundo. O teu som tá batendo de vez em quando, tá? Dá uma olhadinha e vê se a conexão tá boa. Deixa eu ver aqui. Será que não é melhor deixar no mute enquanto você fala? Eu vou deixar no mute, talvez seja isso que esteja no conflito. Vamos testar agora. Pessoal, dá uma olhada aí, vamos testar agora uma coisa. Então, quando eu estiver falando, o outro deixa no mute. Vamos ver se é isso. Então, vamos lá. Eu falo assim, eu sou um cara que respeita opiniões, tá, Lorela? Aí você vem dar a tua opinião aqui, eu digo, mas tu é muito burro em pensar nisso. Isso, para mim, é um problema de ego. Parou? Comportamento observável, tá? Fulano, quando eu falei, aí você fala a frase, e você me diz que eu sou muito burro, eu fico irritado, eu fico triste, eu fico puto. Emoção. Você está mostrando para a pessoa qual é o comportamento, o que ela está fazendo. Entendeu? Quando você fala para mim que eu sou burro, eu fico decepcionado. Vou ver se é isso. Você me disse eu fico decepcionado, porque no momento em que você disse que você era aberto, que você reconhecia o pensamento dos outros, criei uma possibilidade de interagir, de poder falar com o meu pensamento. Eu tenho necessidade, aí entra, eu tenho necessidade de ser respeitado. Necessidade de ser considerado. Pelo menos que você me diga, aí vem um pedido, tá? Ou se você não concorda com o que eu falei, eu gostaria que você, pelo menos, me dissesse
o porquê, o que no meu pensamento não condiz com algo que você tenha de conhecimento, e você poderia apontar, mas respeitando, porque eu tenho necessidade de respeito, eu tenho necessidade de ser considerado. Você acha que muda alguma coisa falando dessa forma? Eu vou te dizer que, para mim, isso seria o suprassumo. Mas nós temos duas coisas. Primeiro, a demanda que a gente trabalha hoje, por exemplo, no Facebook, não daria para fazer isso com todo mundo. Não, não dá, não. Facebook esquece. Fica inviável, tá? Fica inviável. Segundo, nós começamos ali, esse pedacinho, a gente começou o quê? Falando uma coisa muito importante: cada um é o que é. Então, se a pessoa é arrogante e tem um ego tão exacerbado ao ponto de tratar os outros assim e acha que é o normal, você, como profissional da área, você acha que isso funciona? No meu ponto de vista, talvez uma pessoa muito próxima, mas nós estamos falando de porque aqui nós estamos falando do quê? Como nós vamos fazer uma direita mais unida sem se matar, né? Você acha que essa ferramenta é factível para nós usarmos no nosso meio? Desde que tenha autenticidade das emoções, desde que tenha exposição das necessidades, é. E outra. Aí você colocou um post hoje sobre empatia, não foi? Foi porque é o seguinte, eu passei quer dizer, o tempo da pandemia inteira vendo, né? Só que de quinta até domingo me incomodou muito porque eu vi muita gente com problema pesado, real, e ao mesmo tempo muito banana com um alter ego no teto, querendo ser o salvador e o templário da paz, entendeu? Então, hoje eu falei em um ou dois posts, eu já falei isso, o Facebook funciona para mim como uma terapia. Porque não tem terapeuta para me aguentar, né, cara? Eu acho que eles ficam loucos antes de me resolver. Então, o Facebook hoje eu trabalho como uma válvula de escape, sabe? Aquele caldeirão todo que prende no meu coração, eu vou lá, empurro e aí eu libero. Tá funcionando. Tá. É o seguinte, você vai ter mais chance de ter confluência com qualquer pessoa, tá? Facebook, essas conversas rápidas que tem no. Eu vejo assim, uma questão que eu observo no comportamento do pessoal. Existem algumas postagens, tá? Eu não vou lembrar exatamente quais, quem, porque seria o ideal eu trazer aqui. Mas existem postagens que elas são provocativas, tá? Então, no momento em que eu chego e falo esquerda, ou essa coisa da direita burra, começou com essa história de direita burra, né? Deixa eu Então, só deixar aqui o meu suspiro. Cara, direita burra me dá arrepio de raiva. então, se eu quero uma confluência, eu vou parar de ficar rotulando, tá? Então, uma realidade aqui: todo julgamento, todo rótulo é expressão trágica de uma necessidade não atendida. Ponto. Então, assim, é normal eu chegar e quando eu tô chateada, eu tô brava, eu tô com as emoções afloradas em algum ponto que pegou para mim, eu rotular o outro, tá? Quando você fala da soberba é porque você não conseguiu ter uma conexão ali com uma pessoa, certo? Então, é uma reação de eu ficar assim, puta, não tem jeito, eu acho que eu não tenho chance de me conectar com essa pessoa, isso é impossível eu atender a minha necessidade de respeito, consideração. Então, minha reação é rotular, tá? Então, o rótulo é a expressão máxima da necessidade não atendida. Se você estiver rotulando, se você estiver julgando, volte-se para si e fala: o que eu precisava de verdade? Porque aí é a questão interna. Qual é a minha necessidade que não está sendo contemplada nessa comunicação aqui, tá? Mas, se eu começo a me posicionar nas redes sociais, colocando à esquerda, colocando rótulos, colocando alguma coisa nesse sentido, eu vou mexer com gente que está lá nas tumbas. A pessoa está, sabe? Mas alguém vai olhar, vai se identificar e vai se chatear. Se ou se, como diz aqui no Paraguai, né? Se ou se, a pessoa vai se chatear e ela vai tomar como se você estivesse mandando em direta, enfim. Aí ela já vai acionar as coisas dela lá e aí vira briga. Cara, não tem confluência assim, né? Por mais que, pô,
Se eu preciso de respeito, o outro, por mais limitado nas decisões dele, nas dificuldades dele, ele também quer respeito, tá? Mesmo o Dório, tá? Eu costumo dizer assim, mesmo essas pessoas que a gente critica, a gente zoa, a gente fala lá mal, mas é um ser humano, tá? E a gente sabe que são pessoas que, por N motivos, estão lá numa condição que se colocou lá numa distância e está fazendo ações práticas observáveis hoje que estão repercutindo na nossa vida individual. Porque antes, enquanto os caras estavam só roubando dinheiro público, mas não estava fazendo decreto para você ficar em casa, quando não estava impedindo você de trabalhar, quando não estava mexendo diretamente com o seu livre-arbítrio, com o seu ir e vir, a gente até tolerava, né? Mas agora começou a entrar numa questão que, peraí, o Estado ficou monstruoso, ele ficou enorme, ele ficou insuportável, né? Então, a nossa reação, porque a gente não vai ser escutado, é essa a percepção interna. A gente acha que isso é um grito que nunca vai ser ouvido, então aí a gente usa a sátira, usa a caricatura, usa uma forma de rotulação que vai, na verdade, expressar aquela necessidade não atendida. E aí entra no que você falou no post hoje, sobre a empatia. Tá? Tem pessoas que perderam emprego, tem pessoas que tiveram mortes na família, por conta do Covid ou né, da pandemia. Tiveram pessoas que tiveram perdas reais e que foram verdadeiras tragédias para aquela estrutura de personalidade, para aquela estrutura emocional, certo? Então, vamos assim parar para pensar um pouco. Existem pessoas hoje que, quando vem a gente indo na rua, elas estão com sofrimento real, dizendo como essas pessoas estão indo para a rua, as pessoas estão morrendo. Percebe isso? Então, assim, ser conciliador, falar um pouco mais e a gente abrir um pouco mão dessa coisa do rótulo vai facilitar um pouco mais de se comunicar com pessoas que não é aquela esquerda, como é que eu vou dizer, aquela pessoa que ela está querendo ser funcionária pública ou é funcionária pública, ela vive do Estado e ela quer mais Estado. Ela vive daquilo. Ela depende daquilo e ela vai defender aquilo até o último momento. Diferente da pessoa que tem que sair, que ela tem que trabalhar, ela tem que pagar os impostos dela, é outra realidade. Então, quando você fala de empatia, é também pensar um pouco nisso. Existem pessoas que criaram rejeição à tal direita porque elas acreditam, entendem que, poxa, com as mortes reais aqui, como é que fica? Né? Eu entendo que eu tenho liberdade para ir e vir, mas, pô, meu avô morreu, minha avó morreu, meu tio morreu. Então, aí que entra um pouco de tomar um pouco de cuidado nas falas. Se eu começo a rotular, ou seja, de direita burra, ou seja, de esquerda, sei lá, burra, capim, enfim, tudo isso só vai distanciar ainda mais as pessoas de, peraí, o que é que esse pessoal está falando aí mesmo, de verdade, que vale a pena ser ouvido? O que é que esse pessoal está trazendo que eu nunca pensei? E a forma de você tender a não ter confluência é usando esse tipo de linguagem, tá? Então, assim, isso que eu estou trazendo é uma proposta de um psicólogo chamado Marshall Rosenberg. Ele desenvolveu a comunicação não violenta, ele era judeu, e ele sentiu na pele o que é ser judeu num bairro de negros em Nova York, durante a infância dele. Ele se formou em psicologia e ele foi designado para trabalhar em escolas de alunos que seriam taxados de... Não é problema, é delinquente. Tá? E ele tinha que desenvolver algum trabalho ali entre os delinquentes, entre aspas, para poder fazer maior colaboração, ou tentativa de maior colaboração. Tá? E na hora que ele começa a ir para esse caminho, ele começa a perceber que como que eu vou obter respeito do outro se eu não escuto o outro? Como que eu vou obter confluência do outro, ou colaboração do outro, se eu não colaboro com o outro?
E como eu vou obter colaboração da outra pessoa se eu rotular ela de delinquente? E ele percebeu que quando a gente rotula, a outra pessoa fala assim: "Yay, agora eu sou um delinquente com um título e eu posso ser delinquente de carteirinha". Então, faça uma pessoa se odiar pelo que ela fez, ela continuará fazendo. Perfeito. E agora, um rótulo. Já dizia minha avó que a gente nunca devia rotular as crianças, né? Tipo, aquele é o meu filho sapeca, aquele ali é o burro e aquele ali é o gordinho. Ou seja, porque aí acaba assumindo o título e ele vai embora pro resto da vida, né? Quantas pessoas têm problema com obesidade, com inteligência, porque foram rotulados pelo pai, pela mãe, pela avó, por um tio, e acaba, ou seja, esse negócio do bullying, tudo, eu acho, hoje está superdimensionado, né? Isso eu acredito. Só que quando você tem um bullying desses mental, que vem de uma pessoa que você ama, pai, mãe, avó, tio, tia, aí isso é um problema, porque a gente não tem filtro, né? Quando vem o vagabundinho da escola lá e diz assim, Rui, tu é um gordinho, eu digo, minha avó diz que me ama, minha mãe diz que eu sou a pessoa mais linda do mundo, e meu pai diz que eu sou super inteligente. Cara, o que tu fala não vale nada pra mim. Agora, quando é o contrário, quando a tua avó diz que tu é o gordinho e a tua mãe diz que tu é o burro, aquilo ali não tem filtro, né? Ela entra na cabeça e pá! Porque agora... E aí, aproveitando isso daí, isso entra na estrutura da mente, porque assim, o adulto ele tem fator crítico, então se a gente não tivesse fator crítico, tudo entraria. A nossa resistência frente a ideias diferentes é justamente para não deixar entrar, né? Se a gente não tivesse esse filtro, a gente sairia comprando tudo que a propaganda manda para nós, certo? Então, beleza. A criança não tem isso. A criança, eu costumo dizer que a criança está em hipnose 100% do tempo, e eu brinco também que ela é omnipresente e omnisciente. Porque você pode estar na cozinha, você falou, citou bem baixinho, a fulana, fala o nome da sua filha, ela para o que está fazendo lá na sala, e ela vai escutar o que você está falando. E ela vai levar isso numa forma, numa estrutura que vai mexer com ela pro resto da vida, tá? Então, assim, eu vou pegar um case que eu tive em clínica, tá? Uma criança que eu tratei com hipnoterapia, e ele chegou para mim e falou assim: a minha mãe falou para mim que eu sou autista. Aí eu chamo a mãe para conversar depois, num outro momento, e falo assim: você chamou seu filho de autista? E ela falou assim: não. E ela ficou pensando, né? Eu chamei de autista, eu sei o quê. Beleza. Lá pelas tantas, ela se lembra que ela não estava falando para ele. Ela estava falando com o esposo dela o que a professora tinha dito sobre ele. E ele ali, ó. Ele não passou por tudo isso. Não, a professora falou, ela concorda ou não. Não, para a criança, assim, minha mãe falou. E se ela falou... Ela tá falando pro pai é porque ela concorda, né? E aí, como é que se dá o aprendizado, tá? O aprendizado, ele se dá a partir das emoções. Sem emoção, eu não tenho aprendizado. Vem aquela tristeza, vem aquela chateação, aquela mágoa, e a mãe lá falando, o fulaninho é autista. Então, aquilo ancora a pessoa, e aí a mente funciona assim, Rui, ela é literal. Então, assim, se eu aprendo que eu sou autista, ainda mais associando com uma emoção ruim, eu passo a fazer tudo para provar que eu sou autista, tá? E eu passo a ter comportamentos que me levam a acreditar que aquilo que a mamãe falou, porque ela é uma autoridade máxima, que eu sou já autista. E aí ele faz 10 ações durante o dia. 9 são comuns. Uma, por exemplo, ele tropeçou porque estava cansado do sono. Ele tropeçou, ele lembra, eu sou autista, viu? Eu não consigo caminhar na rua. Fantástico. Isso aí. 9 acertadas, mas ele deu uma por um motivo extraordinário. Ele reforçou aquele sistema. No outro dia já levanta da cama mais cabisbaixo, tropeça de novo e já reforça de novo. Ó, eu realmente sou autista. Aí ele faz 20 ações importantes. Aí no final do dia ele tá cansado, dá um tropeção e derruba o copo. Olha só. Até o momento que ele... Eu vou contar um caso, que eu tenho algumas coisas... A Lorela, ela é formada e atende. Eu sou estudioso. Eu falei para ela que eu tenho um plano bem audacioso e mais louquice na minha cabeça. Então eu estudo psicologia há muito tempo. Uma das coisas que eu quero fazer, eu quero destruir com todas as teorias de Freud. Eu sou bem tranquilo, Lorela. Fica tranquilo. Eu vou te ajudar nisso. Todas. Eu vou pegar uma por uma e vou provar que ele está errado em todas. Não é só em uma, em todas, uma por uma.
Mas isso é depois de 55 anos, até lá eu tô estudando. Então, o que acontece? Eu estava numa piscina com um menininho lá de 2 anos em Curitiba, e ele foi mergulhar, e ele me olhou e disse assim, tio, eu queria aprender a mergulhar sem botar a mão no nariz, que eu vejo que você faz. Eu digo, mas é fácil? Faz assim, assopra a água e bota a cabeça dentro da piscina. Aí a mãe dele olhou e disse, então consegue, né? Aí eu disse, vai que tu consegue. Lorela, a piscina estava aqui, o guri botou a cabeça aqui, ou seja, ele ficou um palmo da água. Ele fez assim, me olhou, tipo, viu, tio, eu não consegui. Parabéns, cara, que legal, tu conseguiu. Ele disse, é verdade, tio? É. Ele fez, que legal, né? E, puf, e dali pra frente começou a andar sem botar. Você tá entendendo como. É uma coisa tão boba, mas entenda. É tão boba. E eu não sou o pai, nem a mãe. Eu era um amigo dele, mas um amigo, amigão. Quando eu disse que ele podia, e ele fez uma coisa, e tava longe de ser verdade, mas eu comemorei com ele, ele acreditou. E depois que ele acreditou, ninguém mais segurou. Você deu um exemplo de uma ação observável, uma sugestão direta e de uma emoção associada a uma emoção positiva, entendeu? E aquele aprendizado vai seguir esse menino para o resto da vida dele, porque agora ele aprendeu que ele tem capacidade. E um dos maiores sofrimentos de um ser humano adulto, às vezes, é achar que não é capaz de alguma coisa. Entendeu? E isso começa lá na infância. E assim, aproveitando que você falou do Freud, né? Não, eu não posso falar. Mas assim, tem um livro, não sei se você chegou a ver, vou só deixar Mas jogar depois aqui. você vai ter que me falar depois em off agora fiquei curioso. Não, mas isso eu posso falar online, tá? Tem um livro de um autor que ele verificou que a abordagem do Freud sobre colocar a responsabilidade dos abusos sexuais nas crianças, eu vou dizer como, criando o mito da Electra, o mito como que fala? Qual que é o nome do mito, cara? É o mito da Electra e do menino que se apaixona pela mãe lá. Tá, eu esqueci o nome, uma hora eu lembro. Tá. Isso, ele mudou a teoria dele para não mexer com interesses de poder na época, tá? Porque abuso sexual não é uma coisa pouca, não. Acontece bastante na infância. Abuso Então, para ele, sexual, qualquer pessoa que justifica qualquer coisa que um adulto faz com uma criança, para mim é imperdoável. Eu, por exemplo, eu tenho 2 filhas, né? E eu sou radicalmente radical com esse negócio de que namoro é depois de uma determinada idade e vai ter uma linha. Qual é a linha? 18 anos. Até elas terem 18 anos, elas não podem namorar ninguém maior. Não importa. A gente tem que ter linhas na vida bem definidas para minha cabeça funcionar. Então o que acontece? Minha filha tem 17, ela não pode namorar um guri de 18, ela tem que namorar um cara de 17. Não importa, porque para mim, na minha cabeça, quando você gira aquela chavezinha do 17 para o 18, gira alguma coisa. E ali a pessoa, a criança que tem menos de 17, tá desarmado. Ela vai apanhar, não pode, não pode. tá, aí eu vou te contribuir com essa visão sua. Legal que você tem essa ideia, mas isso não está no seu poder, tá? Você, como pai, adoraria, né? Isso acontece. Bom, é uma questão que eu não posso falar porque eu não vou criar provas contra mim aqui, mas sim está no meu poder. Enfim, né? Então já tá gravado aqui para pretendentes futuros, já está gravado aqui, já entendo que está no meu poder. Já tá, entendeu? Já tá. Existe uma coisa, Lorela, existem águas internacionais, conhece? Assim que eu pego o meu barquinho e ando a 100 quilômetros, assim que eu passar os 100 quilômetros da costa brasileira, eu baixo a bandeira brasileira, eu levanto a minha bandeira, que é uma bandeira branca com a minha foto assim, ó. E aí as leis que valem ali são as minhas leis. Sabia disso? Não sabia. Não? Então, tu sabe agora, os pretendentes vão saber depois. Tá, deixa eu aproveitar então o conteúdo que a gente está falando, né? Que estou trazendo, que é da comunicação. Já que você falou esse negócio, não, minha filha vai namorar somente a partir dos 18 anos, com alguém da idade dela, né? Quando você vai falar isso, até para sua filha, é importante que você fale o porquê.
Claro, óbvio. Não, tem o contexto, tem tudo o contexto. E não é 18 com 18. Se ela quer namorar um cara de 80 anos e ela tiver 18, o problema é dela. Eu só não admito que ela tenha 17 e namora um cara de 19. Isso não. Ela vai ter que esperar os 18, entendeu? A comunicação nesse ponto, ela sempre tem que ter uma lógica, tem que ter um sentido. E você não, se você for com a mesma coisa, tá? Querer impor a tendência como seres humanos que somos, que queremos ter autonomia, é resistência, tá? Então, se você quer que ela entenda e que isso seja uma decisão a partir dela, mesmo que seja você a pessoa a sugerir, é importante dar o contexto e do mesmo jeito que você fez com o menininho lá, é conversar, explicar, e assim, quais são os motivos que levam você a pensar daquela forma, né? Perfeito. Então só rapidinho que vou te cortar um pouquinho, mas é importante. Primeira coisa, sim, a gente tem um canal de confiança, eu e minhas filhas, assim como a minha esposa com minhas filhas, que ela é baseado na verdade sempre. A minha decisão e da minha esposa, elas são impositivas porque às vezes nós podemos dar explicação, às vezes não. Por exemplo, uma vez deu uma batida na frente da minha casa, a gente estava no bar ali tomando café, eu peguei ela, joguei para dentro, ou seja, primeiro eu protegi e depois de 30 minutos eu expliquei o que estava acontecendo. Ou seja, eu tenho a prerrogativa de impor primeiro e depois explicar, né? Caso a caso. Mas sim, então tanto isso é verdade que, por exemplo, até hoje a gente não mente para elas. Até hoje é até o final da vida. Primeira coisa, papai, existe Papai Noel? Não. Ah, mas eu quero acreditar. Eu digo, tu pode fazer o que tu quiser. Eu me visto Papai Noel pra ti, mas saiba que Papai Noel não existe. Ah, mas por que tu faz isso, Rui? Seria muito mais fácil. Eu vou te dizer por que eu faço isso. Porque quando ela tiver 12 anos e ela descobrir que o Papai Noel não existe, tudo que eu falei dos 12 anos para baixo vai ser rotulado como uma possível mentira. Porque eu disse que o Papai Noel existia, que o Coelhinho da Páscoa existia, então, quem sabe eu não falei que namorada antes era ruim também? Quando eu minto uma vez, tudo é fechado como uma possível mentira. E aí volta para a nossa comunicação autêntica, que é o que a gente está trabalhando aqui, né? E comunicação autêntica é, filha, eu tenho receio, minha necessidade é proteger você, né? Minha emoção é receio, medo, eu gostaria que, entendeu? Então, a comunicação, ela passa por esses dois pilares, sempre é como eu me sinto e qual é a minha necessidade. E aí, é a única coisa que nos conflui enquanto seres humanos, tá? A única forma que eu tenho de me conectar com outro ser humano não é através das estratégias, do conhecimento, porque cada um tem lá o seu nível de conhecimento, de técnica, de estratégia, de experiência de vida, mas o que é universal. Todo mundo quer ter liberdade, todo mundo quer ter autonomia, todo mundo quer ter respeito, todo mundo quer ter segurança, ser feliz, entendeu? Isso são necessidades. Tá? Então, assim, o Marshall, ele coloca lá um protocolo, comecei falando do Marshall e da onde ele surge com isso. Ele cria esse protocolo, mas eu não fiquei satisfeita com o protocolo. A gente já tem estudado isso desde 2015. Nós criamos um primeiro vídeo para tentar entender isso, tem no nosso canal, o canal Polivalência, quem quiser dar uma olhada lá. E aquele foi o primeiro contato que nós tivemos com a comunicação não violenta, e ela fica descontextualizada, tá? Por que eu tô nessa busca há anos? Porque na hora que eu vou para a clínica e vou ajudar o meu cliente a ele ser mais autêntico, vem toda a estrutura de vida que a gente teve de cala a boca, você tem que obedecer, você tem que se submeter. Como é que eu vou exercer a minha liberdade mesmo de falar, não, pera lá, eu posso expor aqui meu sentimento? Não, mas tenho vergonha de expor meu sentimento, porque o outro pode interpretar de uma forma que não é o que eu gostaria, né? Então, aí que eu chego, de repente eu acabei caindo nas ideias libertárias. Tá? Foi esse o caminho que me levou nas ideias libertárias. E aí que eu fui entender do que é uma ética libertária. E com base no que ela surge. E aí, pelo menos para mim, me satisfez mais. Eu falei, faz sentido. Tá? Pegar o ser humano, quem que traz essa base de ideias libertárias é Aristóteles. Tá? E aí eu vou fazer um adendo novamente, porque é o seguinte, eu sou um apaixonado pela Grécia Antiga, pela Roma Antiga, pelos espartanos, Alexandre o Grande, Átila. Então, assim, aqueles caras, eles tinham uma inteligência
que a gente se perdeu no meio do caminho, que hoje está difícil de ter, que é o quê? Que é a observação. Hoje a gente tem muito dado, muita informação, muito computador, muita ciência, né? Vai lá e bota o censo de Londres, vai lá e coloca, pá, vai morrer, metade do mundo vai morrer. Mas eles perderam o quê? A observação. Coisa que eu vi, por exemplo, nos meus amigos, do meu tio granjeiro lá, que ele olhava lá, daqui a pouco ele assim, um céu lindo, maravilhoso, em fevereiro, ele, nossa, vai chover, lá pelas 3 da manhã. Como, cara? Não, o passarinho subiu, em vez de ir para a direita, foi para a esquerda. Não pode ser 3 da manhã, pá! Ou seja, Aristóteles ele tinha muito esse negócio de observar, ele observava o ser humano, ele observava os mais. Por isso tem uma inteligência muito mais brutal, na minha opinião. E entra na sabedoria prática, né? E assim, por isso que a gente criou na época o canal Polivalência, tá? Por que polivalência? Porque hoje a ciência ela tá toda fragmentada em pedacinhos, né? E a gente não consegue mais se conversar, fica meio descontextualizado, não, né? Por exemplo, na época do meu pai, ele é de 1932, né? Era. E o estudo que ele fez, ele entendia as aulas de matemática, ela vinha com muito mais a base filosófica, como que ela surgiu. Se você for ver lá Pitágoras, com a escola de matemática, você vê que tinha um conjunto de estudo e conhecimentos que o cara, ele não era matemático, ele era astrônomo, matemático, médico, ele era tudo, né? Porque era polivalente. Você, para viver, você tinha que saber tudo, né? Agora, hoje, o cara, até a medicina, já tá, daqui a pouco vai estar assim, eu só estudo a unha do pé, daqui a pouco, né? Os caras... Eu só faço a operação na orelha direita. Se tu tá com problema na esquerda, eu não posso te operar. Então, esse tipo de visão que acontece lá com a revolução positivista, né, que ela começa a desmembrar tudo, faz a gente perder essa coisa da indagação, de instigar, de perguntar, de olhar e falar assim, não, eu quero saber. Por exemplo, quando eu quero saber um assunto, Rui, eu faço uma pós-graduação. Entendeu? Eu entendi, só que eu tenho um problema com aula. Uma coisa pessoal. E aí, como a gente estava falando lá no início da live, cara, a gente tem que entender os outros e nós temos que nos entender a nós mesmos. Porque quando a gente respeita o outro é bom, agora quando nós nos respeitamos é maravilhoso. Melhor ainda. Aí a felicidade é plena. Mesmo você tá atolado de problema com a pandemia, com tudo ferrado, você tá lá. Cara, assim, pô, tô sofrido, mas tô feliz. Como é louco, retardado? Não, ele é um cara que se aceita. Ele sabe que a vida é assim. Então eu, por exemplo, eu tenho problema com aula. O tempo, o time dela me incomoda. As repetições de perguntas iguais me incomodam. Então eu aprendi com Jack Well, por exemplo, que se eu estudar 10 mil horas de qualquer coisa, eu me transformo num especialista. É equivalente a um doutorado, 10 mil horas, né? 10 mil horas conscientes, né? Porque não adianta você pegar um pedreiro que faz 10 mil horas a mesma coisa fumando, estudando radinho, não funciona. Se ele pensar enquanto ele trabalha 10 mil horas, o cara vai virar um monstro, né? Vai virar um monstro de conhecimento. Então eu faço eu tenho várias especializações. Você não vai acreditar, Lorela, eu consigo fazer churrasco somente pelo cheiro. Eu coloco, porque é uma especialização que eu fiz, né? Não tem que fazer na vida, a gente estuda. Eu gosto de carne vermelha. Então, assim, eu boto a carne no forno e sento. Daqui a pouco eu digo, tá pronto, e no ponto tal. Sim, sim. E aí, é o que eu tô falando de você, quando você faz isso, você não fica satisfeito? É uma bênção. E é um vício, né? É que nem o esporte, a inteligência é um vício. Porque quanto mais esporte eu faço, mais eu quero fazer. Quanto mais eu estudo, mais eu quero aprender. Porque aí, lembra, voltando, só para falar, levantar a bandeira aqui da emoção, tá? Porque aí você não vai ficar repetindo uma coisa que para você a emoção é desagradável. Você vai naquilo que você tem, opa, é por aqui, e ela vai te conduzindo para você atender a sua necessidade. Nesse caso de realização, porque tem a ver com competência, aí você elabora temperos diferentes, aí você usa a sua criatividade, e aí a plenitude acontece e só tá a Rui lá fazendo churrasquinho, entendeu? Então, assim... Eu fiz um churrasco, por exemplo, que a mãe da Regina veio e perguntou para ela o que eu botava na carne, porque a filha dela comeu um pedacinho de carne, ela comeu 8 pedaços de carne grandes. Pra você ter uma ideia, tinham 45 pessoas e a gente consumiu quase 52 quilos de carne. Coisa pacas, tá? É coisa pacas.
Essa moça, ela ficou 36 horas sem comer depois, porque o estômago dela não estava acostumado com carne, ela ficou 36 horas sem conseguir comer depois. Tá feia, né? Isso é quando você chega num nível de excelência que são 10.000 horas de estudo. Sim. Então, e aí, voltando lá, tá? Então, beleza, eu queria entender o que é uma necessidade para poder falar isso de forma mais didática, igual você falou lá no início, né? Não adianta falar isso de uma forma muito elaborada se a outra pessoa não vai entender, né? O que é uma necessidade? Como que eu faço isso se aproximar cada vez mais para que qualquer pessoa saiba, isso aqui é uma necessidade, isso aqui é relevante, é importante, tá? E como que eu sei se isso é uma necessidade ou não? Tá? Porque eu só sei instintivamente que quando eu atendo uma necessidade, eu fico feliz. Tá? Eu me sinto bem, eu tenho bem-estar. Aí, esse bem-estar, essa emoção, me manda lá produzir ocitocina, manda lá endorfina, entendeu? Me manda prazer fisiológico e eu sinto isso no meu corpo, mas é emoção. Então, eu Então não sei muito bem. Vamos traduzir isso para as pessoas do jeito mais brutal que tem. Eu vou falar a frase que eu mais gosto de falar. Nós é bicho com o, né? A gente é que nem aqueles cachorrinhos de Pavlov, não é? Conta para nós como é que é o cachorrinho de Pavlov. Dá até tristeza falar o que o cara fez. Mas é mentira? Não, para mim, a minha percepção de ser humano é essa aí, é do ser natural, tá? E o Aristóteles, ele é genial por isso, porque ele vai considerar isso, tá? E eu tô aprendendo a entender o Aristóteles, porque não é uma coisa fácil, né? Quando você tá lendo lá, o negócio encrespa, né? Mas tudo bem, vamos lá, que a coisa flui. Mas, de qualquer forma, ele entende o seguinte: o que nos diferencia da planta, do animal, é que a planta e o animal, eles são determinados pela natureza. Ponto. Então, uma planta não vai nascer num ambiente que não é propício para aquela espécie, certo? Simplesmente ela não vai existir ali. Do mesmo jeito, você não vai ver uma planta que precisa de muita água no deserto. Você vai ver um cactus no deserto. Então, o ambiente determina toda a vida e a sobrevida daquela espécie. O animal, a mesma coisa. Você não vai ver todos os animais em todos os ambientes. Você vai ver determinados animais no ambiente porque o ambiente determina aquele animal ter ambiente para aquilo ou não. Ponto. O ser humano não é assim. Certo? O ser humano, ele nasce, ele é dependente e ele tem um potencial para sobreviver no ambiente. Ele é potencialmente pode sobreviver ou não. E o que vai determinar isso é o quanto esse ser humano vai aprender sobre usar os recursos internos, inteligência, a habilidade de flexibilidade, né, para se adaptar, para ele poder prosperar e se desenvolver nesse ambiente. Quanto mais ele se desenvolve, mais ele usa os recursos internos, mais ele pega tudo que está no ambiente dele e transforma para que ele tenha uma vida mais favorável para ele, atendendo às necessidades dele. Então, vamos lá, desde necessidade básica. Alimento, água, conforto físico, por exemplo, frio, calor, tudo isso o homem, se você joga ele na natureza, ele vai se virar, se ele for hábil ou não, tá? E ele vai obter do ambiente os recursos dele. Se ele se nega, se ele fala assim, não, eu não vou aprender, eu não vou me adaptar, ele não resiste, ele morre. Ponto. Então, certo? Então, a natureza não define o homem. O homem, ele pode ou não vir a ser. E aí vem o Aristóteles, ele fala o devir. Ele usa a expressão devir. Eu uso o seguinte, eu uso que o ser humano é a maior praga do planeta Terra. O urso é polar ou ele é marrom. O ser humano não, ele vive no deserto e ele vive no Polo Norte. Né? Ele vive com mais 100 graus e com menos 100 graus. A gente é a maior praga do planeta Terra, não tem condições. E continua, mesmo com tantas mortes, a gente continua proliferando na Terra, né? Perfeito. Ponto para nós, né? Quer dizer, então. Yeah. Então, acontece o seguinte: eu posso
usar toda a minha inteligência para me adaptar, ou fazer o ambiente se adaptar às minhas necessidades, aí começa a falar de necessidade. Eu posso fazer o ambiente se adaptar às minhas necessidades, ou eu posso tomar uma decisão de, ou por condicionamento, ou por aprendizado, ou por outras coisas, de ficar dependendo de outro ser humano, tá? A pessoa que ela vai viver plenamente em suas necessidades é aquela que fala assim, não, eu tenho que ser capaz de prover para mim mesmo. E isso que você falou de 3 seres humanos, mas para mim são 2. É aquele que provê para ele ou aquele que prefere ficar na dependência. Seja por condicionamento ou por outras coisas. Tá? As pessoas não sabem o que a gente estava falando antes, mas eu outra hora eu explico. Eu falo 3 inteligências, mas entendi, é isso aí. Então, se eu uso os meus recursos internos para isso, minha inteligência, minha capacidade de adaptabilidade e tudo mais, eu vou ter mais chance de conviver. Beleza. Só que eu, Lorela, tá? Vou falar um exemplo pessoal. O que me instiga para viver nesse ambiente que não é na natureza, a gente não vive na floresta, a gente vive na cidade, né? O que me instiga é o conhecimento em determinadas áreas, como a saúde. Eu contei para você a história lá do meu pai. As minhas experiências me impulsionam para eu aprender sobre como me alimentar de uma forma que eu vou ter uma vida mais próspera, como fazer exercício, como aprender mais para poder conversar com as outras pessoas e obter mais cooperação, como que eu vou ajudar o outro, porque eu gosto de conversar, eu gosto de fazer trocas, entendeu? Eu, Lorela, fico muito hábil em saber o que é saúde. Independente, eu não dependo de um médico para me dizer o que eu devo fazer da minha saúde. Eu não dependo de um especialista para me dizer o que eu devo ou não fazer, porque quando eu sou instigada para. Bom, é bem mais isso, eu vou atrás, eu brinquei, né? Eu vou lá e faço uma pós, né? Porque eu quero entender mais sobre aquele assunto que não é minha área. Mas eu vou atrás, porque é uma decisão que eu tomei. Eu fiz uma pós em protetor solar, eu fiz uma pós em vitamina D. Isso. Eu sou um cara bom de alimentação. Hoje eu sou um cara que incomoda da Covid, porque eu tenho argumento, entendeu? Então, assim, tudo que toca a minha pessoa, eu vou estudar. Eu não aceito nada que vai tocar a mim e a minha família, dado de graça por uma propaganda ou porque o médico pensou. Então, por exemplo, o médico das minhas filhas, ele fala as coisas, cara, as pessoas, se ela vem aqui e o filho tá ranhento e eu não der 3 remédios, a mulher não volta mais para mim. Aí eu lhe disse assim, beleza, se tu fizer isso comigo, eu não volto. Eu digo, não, eu sei que você é diferente. Porque a primeira vez que a gente foi para lá, quando as minhas filhas nasceram, eu levava elas todos os meses. Né? Marquei 12 meses assim de seguido. Aí ele disse, cara, não precisa. Eu disse, não é questão de não precisa, eu não tenho filho, eu tenho que vir aqui te incomodar. Porque eu vou vir aqui com a minha listinha e vou perguntar, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu isso. Aí ele, mas tu é tão neurótico, eu digo, não, eu quero saber, eu preciso ter conhecimento. Depois que eu tenho conhecimento, cara, aí mas eu preciso saber. E essa é a grande verdade. E aí, quando você fala isso, é legal, porque você falou assim, eu preciso de conhecimento. E quando eu obtenho, eu faço. Tá. Então, isso é muito fácil de qualquer um identificar. Conhecimento é uma necessidade. Quando eu sinto que aquilo é satisfeito, eu tenho um alívio, eu sinto bem-estar, tá? Emoção vai me dizer se eu estou num caminho que é mais confluente com a minha necessidade ou não. Tá? Então, seguindo esse raciocínio, na hora que eu começo a entender mais sobre isso, eu começo a produzir valor, tá? Porque o meu conhecimento, eu passo a fazer, eu acordo cedo, aí eu até, você falou sobre as minhas postagens de corrida, né? O meu grupo de corrida, ele nasceu na pandemia. Então, eu já fiz assessoria esportiva com professores de corrida e tudo mais, e numa dessas eu lesionei meu quadril num tal jeito que eu quase fiz algum dano permanente, tá? E aí, eu sozinha, em busca do conhecimento, descobri uma fórmula lá de corrida associada com caminhada, que eu tenho todos os benefícios da corrida, mas eu não tenho as lesões que uma corrida full time dá. Chama-se walk run, tá? E enquanto meu grupo de corrida na época corria direto, eu falei, não, eu não vou mais fazer isso com meu corpo, eu vou correr, caminhar, eu vou fazer essa mudança de estilo, de filosofia de corrida. Abandonei todas as assessorias e passei a ser eu a minha assessora, tá? No início só tinha eu
e uma amiga minha, que ela falou, gostei, vou fazer com você. Lá pelas tantas, ela me deu um apito, porque já tinha uma galera, então eu tinha que apitar o tempo de corrida e o tempo de caminhada, tá? Veio lá em março o lockdown. Então eu falei assim, bom, então eu vou sair da frente de casa, o nosso grupo lá começou a falar, não, porque não pode correr. Eu falei, vocês não querem correr, problema de vocês, eu vou. Saía daqui de casa eu, meu esposo e essa amiga que ela saía da casa dela, vinha aqui para a gente continuar correndo juntos. Então a gente criou um grupo no WhatsApp chamado Corredores, Sociedade Secreta dos Corredores da Madrugada. Então a gente saía às 5 da manhã para não vir nenhum fiscal para encher o nosso saco, porque somente eu posso atender minha necessidade, ninguém pode fazer no meu lugar, e depois eu não posso culpar ninguém. Porque eu engordei, porque eu não fiz a corrida, porque minha saúde não tá boa. Eu tenho que assumir esse papel, certo? E o que começou a acontecer? Uma amiga que mora no prédio, eu também posso. Eu falei, o grupo tá aberto, a única coisa não vai sair falando para a prefeitura, para os fiscais que a gente está fazendo isso. Afinal de contas, nós somos a Sociedade Secreta dos Corredores da Madrugada. Ô, Rui, esse grupo, ele virou um grupo de 45 pessoas. Tá? Nasceu da pandemia. Pessoas que ficam lá ouvindo o apito para parar e para caminhar durante percursos N percursos. Tá entendendo? Eu não fiz assim, vou esperar alguém correr comigo para ir. Não, eu sou o meu eixo, eu sou a pessoa que define as minhas necessidades. Pegando isso daí, eu vou te fazer exatamente o que eu fiz aqui em Balneário Camboriú. As pessoas falam assim, mas na minha cidade, o que eu fiz na pandemia? Eu disse, Lorela, eu adoro ficar dentro de casa, estudando, fazendo meus textos, que eu sou escritor, eu tenho já uma porrada de livros, nenhum editado, mas está tudo lá escrito, eu quero escrever, eu escrevo. Eu nunca postava lá no Facebook, eu só lia no Facebook, era um canal de estudo para mim. O que aconteceu quando veio a pandemia? Duas coisas eu fiz. Uma delas eu estudei sobre, cheguei às minhas conclusões, e cara, estou vivendo exatamente como as minhas conclusões que eu tomei no início da pandemia, estou vivendo até hoje. Aqui em casa está todo mundo bem, está todo mundo tranquilo, foi sorte, beleza. Então essa é a primeira coisa. A segunda... Agora que eu vi o chat. Agora tu viu o chat? Gente, desculpa, eu tô A segunda coisa eu tomei essa mesma decisão que você tomou, eu fiz também. Eu não esperei ninguém. Eu não peguei as pessoas. Eu fui para beira da praia. A beira da praia tá fechado, eu fui para beira da praia. E fui expulso N vezes. E no outro dia, tava de volta. Porque o que acontece? Exatamente isso. Quando uma pessoa faz, vem a segunda, vem a terceira, e aí vira uma multidão que é indomável. É indomável. Então, teve um determinado momento da pandemia que era eu na beira da praia sozinho, minhas duas filhas dentro da água, sozinhas duas, a praia toda parada, as pessoas passando de carro no calçadão, as pessoas caminhando no calçadão, e as pessoas sentavam no banquinho, o fiscal ia lá e dizia, tem que sair, caminhando. Aí as pessoas olhavam para mim assim, mas e aquele cara lá? Tipo, aquele cara deixa lá, cara, não adianta. É que nem mosca, a gente tira, ele volta. A gente tira. Cara, é silencioso, é um protesto silencioso, pacífico. Eu levantava, ia lá, mandava embora de manhã cedo, de tarde, tava lá eu de novo. Ou seja, mas cara, é teu direito e teu trabalho me tirar daqui, é meu direito de voltar. Sabe o que aconteceu? Em um determinado momento, a multidão tomou conta da praia. E aí é que nem o teu grupo, que nasce com 2, vira 45 e depois vira 100. Mas uma coisa que eu vou te falar, que eu aprendi nessa pandemia é o seguinte, aprendi a respeitar ainda mais as pessoas. Porque no início da pandemia, eu tinha os meus protocolos e eu dizia, cara, tu não atende isso, tu é burro, cara, como é que tu não vê esta merda? Isto é a verdade. Eu continuo achando que é a verdade. Sim. Só que hoje eu entendo que as pessoas talvez tenham chegado num outro patamar de verdade, porque eles partiram de outras premissas. E aí que é o grande negócio. Eu aprendi a respeitar a premissa. Por exemplo, até o final do ano, para mim, não tomar a vacina era uma burrice extrema catatônica. Em um determinado momento, alguém me falou assim, mas tu tem que entender que talvez a pessoa esteja presa dentro de casa e para ela tomar a vacina é a liberdade. Ela não consegue dar esse passo que tu deu de, não, eu assumo a minha responsabilidade. Ela precisa
botar a responsabilidade no terceiro. Aí eu pensei assim, naquele ponto, Lorela, eu dei um passo gigantesco em ser mais... Eu já tinha empatia, eu achava, né? E hoje eu entendo como eu não tinha empatia porra nenhuma. Por quê? Porque a gente tem que entender que as outras pessoas tomam as atitudes delas baseadas na verdade dela. E a verdade dela foi construída, seja por um ano que ela viveu ou pelos 45 anos de vida que ela tem. Dito isto, em momento algum eu vou permitir que alguém seja mal educado ou que me agrida. Mas, ao mesmo tempo, eu vou entender que talvez aquele cara que se acha que é inteligente é uma besta, é porque ele viveu esse momento e talvez a gente possa ajudar ele a levantar e subir no novo patamar. Como a gente pode ajudar a pessoa que não é muito inteligente a crescer? Ou seja, como a gente pode ajudar a pessoa que é um gênio a ficar mais gênio? Ou seja, nós temos que entender que cada pessoa construiu a sua vida até aqui. Exato. E aí entra naquilo que eu falei, todo mundo tem razão. Todo mundo tem razão, porque você não vai... Outra coisa, quando eu assumo que somente eu posso atender a minha necessidade de liberdade, de respeito, de reconhecimento... Quer ver um exemplo? Como a gente não atende nossa necessidade de reconhecimento? Esperar que venha de fora um reforço. Ah, será que eu devo fazer tal coisa? Nem eu estou reconhecendo o que eu quero para mim. Então, essa autonomia é poder. E as pessoas confundem isso com dominar o outro ou querer impor para o outro seria poder. Não. Isso aí eu vou trazer um outro conceito aí do Maslow, isso é um conceito de necessidade neurótica. Quando eu acho que eu preciso mudar a mentalidade do outro, quando eu acho que eu preciso mudar o outro, eu monopolizei minha necessidade e eu estou perdendo a oportunidade de ser uma pessoa que atenda a mim mesma. Entende? E outra, nós estamos num planeta de 6 bilhões de pessoas. Não é possível que não tenha pessoas que vão ter mais afinidade comigo e vai poder fazer isso aí, essa confluência, essa conversa, né? A gente poder trocar, né? Sem que um imponha sobre o outro, não é verdade? Então, assim, aí na hora que eu encontrar com uma pessoa, aí voltando lá, a pessoa é arrogante ou ela me chamou de burro. Opa, pera lá, eu não permito. Eu não permito porque dessa forma, né? Eu não me sinto bem dessa forma. Eu não me sinto, eu tô aqui me sentindo constrangido, né? Ou constrangida. Cara, quando você chega para mim e fala publicamente que eu sou um burro, por quê? Por quê? Onde você espera chegar com isso? Você espera que eu vou virar a pessoa com a mesma mentalidade que você em 5 minutos? Né? Você quer que eu seja uma Ctrl-C, Ctrl-V de você? E eu não sou. Eu sou eu. Mas eu não digo para as pessoas, tá? Eu literalmente não me importo, cara. Eu literalmente não me importo. Porque assim, o que eu percebo muito, e é uma. Tu te importa? Se alguém chega para mim, se alguém chega para mim, eu tô abrindo minha confiança para ela. Eu tô conversando com ela de uma forma amigável. Se você olha para mim e fala assim, Lorena, você é uma burra, eu vou falar, pô, Rui, por quê? Entendeu? Mas eu vou te dizer aí eu vou te dizer uma coisa que eu concordo e discordo de tudo mais. Eu gostei dessa tua frase, todo mundo tem razão. Agora, acho que você vai concordar comigo agora. Cada um oferece o que tem de si, de melhor. Se a pessoa tem amor e carinho, ela vai distribuir amor e carinho. Se a pessoa tem insegurança, ela vai te chamar de burro, porque ela não pode, sabe, não pode dizer, Lorela, você é uma pessoa inteligente que discordou de mim. Continua discordando de tudo que você falou, mas respeito a tua opinião. Isso só uma pessoa sábia, lembra? Aí nós entramos naqueles que é os 5% da população mundial que está num nível superior que vai dizer, não, eu concordo que tu tem direito a discordar de mim, eu concordo que a tua opinião é baseada nos teus princípios, e eu vou te dizer o seguinte, eu tenho razão e vou te mostrar por quê. E aí eu vou lá e pá. E aí tu diz, não, Rui, eu continuo com a minha opinião, vai ser beleza. E assim, mas é que aí tá uma coisa que a minha avó dizia, e aí que eu te digo o seguinte, eu aprendi muito com meu avô e com minha avó, principalmente por parte de mãe, que eles eram muito mais da roça, assim, e são pessoas que elas observam muito mais, né, do que estudam. Por parte de pai, eu tenho uma família muito estudiosa, muito culta, e isso eu já vi que hoje em dia é um problema. E por parte de mãe, é uma família mais da roça. E ela me diz assim, Rui, cada pessoa entrega o que tem dentro do seu coração. E aí, assim, tá, a gente acaba falando de muitas ideias, né, igual eu falei. Só uma perguntinha rápida, vamos até 1h30 ou paramos já?
Pode ser, pode, eu tô Pode. tranquila. Então, Todo mundo tem razão, né? Porque a pessoa construiu isso ao longo da vida. E o grande problema nos debates é que eles são baseados nas ideias. Tá? E as ideias, a gente está falando de ideia contra ideia. A tendência é haver discordância. Então, se eu quero ter maior colaboração do outro, eu não vou fazer isso no base das ideias. É assim, ó, regra do jogo agora, a gente vai debater ideias, tá, Rui? Beleza. Então, a minha ideia é essa, a sua é essa. A gente está debatendo ideia, beleza. Quando a outra pessoa chega e ela parou de falar de ideia e ela começa a rotular, pera lá, a gente já perdeu as regras do jogo aqui. Tá entendendo? não, eu estou entendendo, mas aí o que eu tô te falando é o seguinte: quando a pessoa tem amor e compaixão, ela vai querer entender o que você está falando para depois decidir se ela concorda ou discorda e vai te mostrar a opinião. Quando ela tem insegurança, ela vai demonstrar insegurança te atacando. Entendeu a jogada? Então todo mundo tem razão. E aí eu vou te jogar a primeira bomba. Até uma Rocha falou, tô gostando do papo, só acho nessa ideia de todo mundo ter razão, a gente precisa lembrar do relativismo. O que seria todo mundo fala a verdade? Te vira, a frase é tua. Eu gostei, tô pensando em fazer um livro com esse negócio, vai lá. Não, eu não falei que todo mundo tem a verdade, eu falei que todo mundo tem razão. São coisas totalmente diferentes, né? A verdade, a realidade, vamos lá, você tocou no assunto de verdade, eu vou falar. Então, assim, a realidade. Só um pouquinho. Eu já vi que você vai demorar um pouquinho, só vou responder aqui pro Maurício e pra Marilane. Em qualquer lugar tem que ter educação e respeito pelo outro. Concordo plenamente, só tem uma coisa. Por que eu vou gastar o meu tempo brigando com uma pessoa que não quer saber de bate-papo? Eu não vou me. É bem simples. Eu não vou descer para jogar no lodo se eu estou no andar de cima. E aí é bem simples. Aí eu sou bem superior nesse caso. Eu não vou botar meus pés no lodo para brigar com quem parte para afronta pessoal, entendeu? É só isso. A verdade ou não é verdade? Todo mundo fala a verdade, Falei aí que era verdade. todo mundo Falei que tem a todo sua mundo, verdade. exatamente, todo mundo tem razão. Todo mundo vai dar uma explicação lógica, racional, pelo qual ela vai tomar determinada decisão. Agora, daí isso ser correspondente à realidade tem uma distância enorme, tá? Porque assim, ó, vamos lá. Vou falar uma coisa que é do conteúdo da hipnose. Vocês já pararam para pensar que o nosso cérebro nunca viu a luz do dia? Uma reflexão. Tudo que a gente sabe é uma interpretação através dos cinco sentidos. Então, eu tenho os olhos, e quem disse que o tipo de laranja que eu estou vendo do boné do Rui é o mesmo laranja que o Maurício está vendo lá? Tem A gente gente que vê aprendeu que vermelho. isso é laranja. Tem gente que vê vermelho, né? Perfeito, entendeu? Homem, então, para cor, pelo amor de Deus. Na verdade, são poucas cores que existem, né? Branco, preto, amarelo, azul e vermelho. O resto, cara, é invenção de vocês. Exatamente. Pois é um exemplo que a gente pode ver nas diferenças de gêneros, né? De homens e mulheres bem diferentes. Então, assim, a realidade é uma suposição, minha gente. A gente não dá para a gente afirmar isso é verdade absoluta. Por isso, e exatamente por isso, que eu não posso impor a minha razão para o outro. Eu não sei o que é melhor para o outro. O Rui não sabe o que é melhor para a minha vida, eu não sei o que é melhor para o Rui, eu não sei o que é melhor para a Anne, eu não sei, não sei. Entende? Todo mundo tem razão. Segue seu barco, segue sua vida com as suas estratégias, do jeito que você está fazendo. Porém, não queira impor para mim. Certo? Então, é isso que eu falo que todo mundo tem razão. Então, se eu quero obter maior colaboração de uma outra pessoa, eu não vou falar com base na razão, eu não vou falar com base do certo, no errado, na moralidade. Isso é moral. Moral, ela é muito presa a uma cultura, a uma família, um clã, a um país, a uma etnia. Cultura ela é local, né? Na China eles comem cachorro, aqui a gente cria cachorro para brincar, né? Então isso é moral. Agora a ética já é outra coisa. A ética é todo mundo tem direito a respirar o ar, tem direito à vida, à liberdade. Isso é ética. Então, quando eu quero impor a minha vontade sobre o outro, eu já estou entrando numa esfera que não me pertence. Eu posso, no máximo, perguntar, Rui, quando você faz essa estratégia aí, qual a necessidade que você tem atendida? É o máximo que eu posso. E aí entra a questão da empatia, entendeu? Porque a gente escuta pouco o outro.
A gente quer mais é falar. Porque todo mundo quer ser especial, todo mundo quer ser importante. É necessidade humana. Eu preciso me sentir importante, eu preciso me sentir valorizado. Mas o quanto que eu olho assim e quero saber, como é que você construiu essa ideia? Deixa eu escutar um pouco. Como é que você chegou nessa conclusão? Por que você chegou na conclusão de não tomar vacina? Deixa eu escutar um pouco para ouvir o que o outro tem para dizer. Aí a pessoa vai dar toda a trajetória que fez ela chegar naquela conclusão. Tudo bem, eu só escutei, não quer dizer que agora eu vou ter que, porque o outro chegou naquela conclusão, eu vou ter que mudar a minha forma de pensar, porque eu também tive a minha construção. Entendeu? E aí que é o negócio, todo mundo tem razão. Legal, segue o barco. Mas o que eu não vou permitir é quando alguém vai querer pegar a sua realidade e querer impor para o outro. Que na vida política acontece o tempo todo. Né? E aí é por isso que eu saí levantando e falando, não, eu vou me posicionar, eu vou começar. Não é que eu vou brigar com o político, eu não vou entrar para a política, para mim a minha vida é outra, minhas escolhas são outras, mas eu vou, pelo menos no meu circuito aqui, eu vou me posicionar, né? E aí as pessoas que curtirem isso vão poder saber que tem uma ressonância no que elas pensam. E a gente não consegue abarcar o mundo, mas pelo menos naquele mundinho a gente consegue ter uma influência. E vai ter gente que vai olhar, como gente da minha família, que mora tudo em São Paulo, e tá todo mundo lá em casa, desesperado, sofrendo, porque a lavagem cerebral lá tá forte. A Lorela é louca. A Lorela corre sem máscara, entendeu? Então, assim, e eu falo, legal, né? Não vou correr de máscara porque eu não estou a fim de dar um piripaque enquanto eu estou correndo. Mas eu construí isso estudando. Agora, fala assim, Lorela, você é burra porque você faz isso? Aí eu vou olhar e falar assim, olha, por quê? Eu posso escutar. Entendeu? Até no conflito, Rui, quando uma pessoa faz um rótulo desse, ela tem uma necessidade. E é isso que é o lance de você saber, entendeu? É isso Eu aí. concordo que ela tem necessidade, só que aí ela tem que pagar pro terapeuta dela, entendeu? Porque aí é o seguinte, o meu tempo é limitado e a minha energia tá baixa, porque assim é muito desgastante, todos os dias é desgastante, é aqui, é ali, é lá. Ou seja, eu sempre fui um cara que tipo, escolheu as batalhas. Eu não gosto de ficar salvando o mundo, tá? Primeira coisa. Né? Então, assim, quando uma pessoa vem e me chama de burro, eu te digo, não me importa por quê? Porque demonstra a insegurança dela, não a minha. Eu não tô nem aí. Porque a pessoa diz assim, tu é feio, eu digo feio, barbudo e gordinho. Mas feliz, e como pra caramba, então tô de boa. Ou seja, quando a pessoa me ataca no pessoal, é porque alguma coisa que ela tá vendo em mim, ela gostaria de ter e incomoda. Não necessariamente, não necessariamente. Então, assim, pode ser, é uma hipótese, você nunca saberá, tá? Mas assim, vamos imaginar, vamos brincar aqui, tá? Que a necessidade de uma pessoa que chega e fala, você é burro? Ela quer ser ouvida, ela quer ser entendida. Ela construiu. Eu entendi, mas aí como o Pavlov fazia com o cachorrinho dele, quando ele dava comida, ele balançava o sininho, aí quando balançava o sininho babava. Quando a pessoa me chama de burro, ou quando ela me ofende, a única coisa que ela tem é a minha antipatia total, entendeu? Porque assim, aí as pessoas têm que se lembrar, por que a pessoa que é agressiva, ela trata os outros de uma maneira agressiva? Por que a pessoa que trata os outros chamando assim, tu é burro, não sei o quê, é porque no convívio dele, ele consegue, ou seja, ele ganha o que ele quer dessa maneira. Vou te dar um exemplo. Aqui em casa, ficar doente é castigo. Cara, minha filha ficou doente, ela não ganha mais carinho, porque ela já ganha bastante carinho, ela não ganha tempo de televisão, ela não ganha absolutamente nenhum mimo. Tá doente? Tô. Então tu vai ficar na cama, vai se tratar, vai tomar remédio, e a tua irmã vai pro shopping agora fazer compra. Mas por que isso? Porque quando você dá carinho para teu filho, quando ele tá doente, toda vez que ele precisar de um afeto, ele vai ficar carente, ele vai ficar doente. Então ele vai linkar, eu ganho o carinho das pessoas, quando eu tô doente, aí tu cria uma hipocondríaca. Sim. Entendeu? Então, assim, quando o cara olha pra mim e diz assim, tu é burro, tu é feio, eu digo, beleza, valeu, tchau. Mas ele quer atenção? Sim. Pra mim, tá da maneira errada. Aí o que acontece? Esse cara, ele cria um entorno de lixo.
Ou é uma pessoa que se subjuga, que aí não agrega nada, ou é um, entendeu? Então assim, eu escolho minhas batalhas. Eu não vou batalhar com esse cara e nem vou dar atenção. Aí, Marshall vai chamar isso de estratégia suicida. A minha ou a dele? A dele. Porque, assim, se eu quero ser ouvido, se eu quero ser entendido, se eu quero ser compreendido, qual é a chance de eu ser ouvido, entendido e reconhecido chamando a outra pessoa de burra? Reduz. Pelo contrário, eu vou ter ou a pessoa que vai brigar de volta, ou a pessoa que vai ignorar e vai se afastar. Então, isso é uma estratégia, sim, é uma estratégia aprendida, mas ela é uma estratégia suicida, que distancia a pessoa de obter aquilo que ela precisa. Então, assim, eu vou resumir aqui para a gente poder só para eu posicionar o que eu estou falando, tá? Existem 4 pilares do que eu estou falando, que é emoção, a gente falou bastante das emoções, que elas devem ser consideradas e percebidas. Toda emoção, ela é um sinal, é o mais claro para mim, de qual necessidade eu estou precisando, ou eu estou atendendo ou não estou atendendo. Então, se eu estou atendendo uma determinada necessidade, eu me sinto mais feliz. Se eu não estou atendendo, eu vou tender a me sentir mais frustrado, mais triste, ou enfim. O terceiro pilar é a observação. Então, para eu comunicar para outra pessoa que o que ela fez não me deixou a pessoa mais feliz do mundo, eu vou comunicar para ela exatamente o que ela está fazendo. Então, eu preciso observar e não é interpretar. Então, se eu uso no lugar da observação, se eu falo para ela que ela é grossa, estúpida, ou que ela é um come capim, ou sei lá, qualquer rótulo que veio na cabeça. Eu não estou falando para ela exatamente o comportamento que ela está realizando, fica mais distante dela perceber. Ou se eu generalizo, tá? Se eu chego para a pessoa e falo assim, você sempre faz isso, entendeu? Você nunca leva o lixo para fora, você sempre me trata mal. A pessoa vai olhar e falar assim, poxa, mas quando ontem de manhã eu tratei essa pessoa tão bem. Segunda passada eu levei o lixo, entendeu? Quando generaliza, ela vai se sentir injustiçada, porque não é verdade, ela vai buscar na cabeça dela uma série de coisas. Mas, quando você pontua exatamente o que ela está fazendo, observável, olha, quando eu falo tal frase para você e você me responde dessa maneira e repete a frase para a pessoa, não tem como ela negar. Tá? E eu comunico para a pessoa como eu me sinto. Eu me sinto dessa forma, eu fico frustrado, eu fico puto, eu fico com raiva. Ninguém tá falando aqui que a gente tem que ser superior nas emoções ou fingir que não sente, tá? Eu tô falando de falar autenticamente. Cara, eu fico frustrado, eu tô puto por causa disso, porque minha necessidade é essa aqui. Quando eu falo com qualquer indivíduo da China, do Japão, da Etiópia, com base nessa linguagem de necessidade, eu estou falando com o ser humano. Eu não estou falando com a cultura dele, eu estou falando com as necessidades que são inerentes a todos os seres humanos, tá? Beleza. Então, assim, para eu ter a minha necessidade atendida e ter uma maior chance de ter uma confluência, uma colaboração com a outra pessoa, eu vou fazer um pedido com mais chance de ser atendido. Não quer dizer que a pessoa vai atender, mas depois de eu ter exposto minhas emoções e as necessidades, eu faço o pedido de algo que ela possa realizar, realizável. Então, por exemplo, eu não vou falar para ela, eu gostaria que você me respeite, porque para ela, às vezes, chamar o outro de burra é um alto nível de respeito. Entende isso? Eu estou falando do burro porque é o exemplo que a gente pegou aqui, tá? Mas você já viu aquelas amigas que chegam e falam assim, sua bruxa! Sim, sua puta! E E elas riem e acham super engraçado. Quem vê de fora não entende, é um código ali entre elas. Tá? Mas isso significa que entre elas ali, aquela fala que para alguém que está desavisado seria ofensivo, mas entre elas não é. Por isso que é muito importante entender, quando você fala isso, por quê? Que necessidade sua, entendeu? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não imaginei que aquilo ia ter esse peso todo para você. Você dá oportunidade para dizer como você se sente em relação àquilo que o outro fez. Ele é observável, entendeu? Aí a pessoa fala assim: meu, pô, se você me chamasse assim, eu não ia ficar assim, tá, mas eu sou diferente. E você dá a oportunidade mais uma vez
de mostrar que para você aquilo é importante. Por isso que não dá para a gente querer ser superior, fingir que a gente é melhor, que a gente não. Entendeu? Isso é mentira, não é verdade. E eu tenho menos chance de me conectar com a pessoa. E a pessoa acaba vazando, ela acaba falando, ah, não, tá. Então, são 4 pilares que eu tenho mais chance de ser atendida. Então, quando eu vou fazer o pedido, eu vou falar assim, você poderia, então, quando quiser algo de mim, me pedir diretamente, ao invés de me xingar, ou nunca fala, não me chame de tal, porque você está programando a pessoa para ela te chamar daquele jeito, tá? Ser humano é assim. O bicho humano funciona dessa forma, tá? É aquele negócio assim, né? Eu vou te falar, não pense em hipótese alguma num cavalo branco empinando. O cavalo tá lá agora. Não existe, não. Né? Então, se eu quero maior confluência, assim, na próxima vez que você quiser que eu te dê maior atenção, ou que eu escute você, você pode me fazer o pedido para que eu te escute, ou fique quieto enquanto você fala? Tem que ser assim, comportamento observável, o pedido precisa ser observável, precisa ser realizável. E realizável, a única forma que tem é um pedido claro. O pedido claro precisa ser observável, precisa ser uma ação que a pessoa possa praticar. Às vezes a família chega muito assim, ah, eu já pedi para o meu marido parar de beber tanto, já pedi para meu filho não se drogar. Você fala assim, você está só levando a pessoa para aquilo que é a única coisa que ela conhece. Né? Então, você precisa dar uma direção diferente. Ou você poderia beber em outro 3 horário, ou... latinhas. 3 latinhas. Né? Você poderia beber 3 latinhas, só 3, né? Ah, não bebe tanto. O cara bebia 36 e tá bebendo 24. Não tô bebendo mais tanto, né? Uma vez um cliente chegou na clínica, né? E eu pergunto, você tem problemas com álcool ou drogas, né? A pessoa assim, não, problema nenhum. Aí, o jeito que ela falou, eu falei assim, tem alguma coisa aí, né? Problema não, na verdade eu gosto. Eu uso uma maconhazinha de manhã, uma cocaína meio-dia, e aí de noite eu tomo uns tragos pra dormir. Ele falou assim, eu bebo, né? Eu falei assim, tá, e qual é a frequência na qual você bebe na semana? Quantas vezes, quantos dias na semana você bebe? Tem que ser muito assim. Ah, todos os dias. Ah, você não tem problema nenhum. Tudo bem, então vamos lá. Todos os dias você bebe. Quantas latinhas ou cervejas você bebe por dia? Ah, é pouco, é tipo 15 long neck. De 473, só 15. Né? 10 litros de cerveja por dia. Coisa pouca. Então, assim, eu não consigo chegar nesse nível de conversa com a outra pessoa, Rui, se eu não tiver sabendo qual é a minha necessidade. E aí, a maior parte das pessoas não sabe o que são as próprias necessidades. As pessoas não sabem nem quais são as próprias emoções, muito menos as necessidades, entendeu? Tipo assim, tem gente que chega e fala assim, não, eu tô sentindo uma dor de barriga, a pessoa tá com medo. E ela nunca identificou que aquela dor de barriga ou aquele calafrio é medo. E ela sente medo de falar que ela sente medo. E se ela falar, o que vão pensar dela? Entende? Isso é uma reeducação. Por isso que eu falei assim, a CNV, ela chega, ela joga lá um protocolo que tem esses 4 pilares, mas ela não considera toda uma base estrutural antes, que todo mundo é livre, tem direito à vida, à liberdade, enfim. E na hora que eu vou me comunicar, eu preciso ter muita clareza de quem eu sou, do que eu preciso, de que, por exemplo, se eu tô, na hora que você faz um jornal desse, qual é a sua necessidade? Que nunca mais tenha lockdown. Que jamais, no resto da vida, venham me impor a porra da máscara. Você pode vir pra mim e dizer assim, ó, Rui, a máscara assim, essa, e me provar que ela é melhor pra mim, eu vou te contrapor, ok. Agora, no momento que tu disser assim, ó, Rui, é obrigado, eu digo, mas cara, se tu me obriga, é que nem marcar com ferro. Tu quer, né? Eu digo, eu quero. Aí eu vou te dizer o seguinte: a sua necessidade é poder. É a categoria de poder que tem lá liberdade, autonomia, você poder decidir o que você vai fazer. Se você quiser usar 5 máscaras, mas partiu de você, tudo bem. Mas agora, vir alguém de fora para passar por cima da sua autonomia, aí já não. Então, a sua estratégia... Vou te dar um exemplo. Em algum determinado momento da vida, botaram lá o cinto obrigatório, né? Cara, eu disse, exploda-se.
Eu pago a multa. E paguei, mas olha, paguei uma porrada. Cheguei a ter 100 e tijolinhos pontos lá na carteira. Não tem problema. Mas eu fui estudar. E aí eu descobri que quando você está de cinto acima de 150 km por hora, com os carros que a gente tem hoje, a tua chance de morrer é ínfima. Eu digo, opa, agora eu vou usar cinto. Você está entendendo como é muito mais fácil de você trabalhar quando você, em vez de você vir e dizer assim, ó, é obrigatório, você diz assim, não, vem cá, eu vou te mostrar assim, assim, assado. Aí eu te digo, não, mas isso. Aí eu digo, não, mas é assim. Tá bom, eu vou te ajudar agora. Agora, no momento que você vem dizendo, é obrigado, eu digo, mas nem a pau. Exato. E aí, assim, isso que isso é fundamental, precisa estar muito estabelecido quando eu vou falar com outro, entendeu? Quando eu vou me comunicar com as pessoas. Então, assim, sua estratégia para atender sua necessidade de autonomia é abrir um canal de comunicação com outras pessoas, trazer debates e outras coisas sobre o assunto, e ter mais ressonância e mais pessoas para poder apoiar essa causa, vamos dizer assim. A Isis pergunta o seguinte: tem como ajudar quem é assim? Pessoas que convivem com a gente todos os dias no mesmo ambiente? Sim, fazendo esse passo a passo que você falou, né? E o outro não precisa fazer isso. Entendeu? Ele não O precisa outro não saber. precisa nem saber que tu tá fazendo isso. Tu faz isso inconscientemente, que nem. E aí eu vou dar uma dica para as pessoas. Estudem o cachorrinho de Pavlov. Pavlov ia dar comida pro cachorrinho, ele dava o bife, tocava o sininho, dava o bife, tocava o sininho. Depois ele tocava o sininho e dava o bife. Daqui a pouco ele tocava o sininho e os bichos babavam. O ser humano é assim também. Então você tem um cara que é ruim no teu serviço, quando ele te pede a coisa de uma maneira decente, você ajuda ele de uma maneira decente. Quando ele te pede a maneira abrupta, burra, não sei o quê, você trabalha com ele de uma outra maneira. As pessoas, elas são condicionadas assim também, não são, Lorela? E assim, lembra de novo que eu falei lá. A ideia é, para o nosso cérebro, soberana à vontade, certo? Então, se eu tenho mais clareza na minha comunicação, faço um pedido realizável, falo para a pessoa como eu me sinto, ou falo para ela o como ela, o que que ela fez, observável, mostro para ela o que ela fez, realizou, e não o que eu interpretei do que ela fez. A gente interpreta muito. Falar sem interpretar ou sem julgar é um desafio, porque a gente sempre vai julgar a pessoa. Ah, você é um desleixado, né? Ao invés de falar você é um desleixado, que tal dizer? Quando você coloca a toalha molhada sobre a cama, eu me sinto irritado, porque eu quero ter mais eficácia, mais tempo, eu quero gastar menos tempo para ficar arrumando a casa. Você vai colocando em cima e eu tenho que ir atrás arrumando. Minha necessidade é a organização. Aí a outra pessoa, eu não tenho de onde, eu não tenho argumentação contra isso. Argumenta contra isso, entendeu? Porque não tem como argumentar o que você sente. O que você sente é o que você sente. O que, que as pessoas fazem? Você me faz sentir tal coisa. Não, ninguém tem esse poder. Você sente tal coisa porque você escolheu sentir tal coisa. Ninguém tem o poder de fazer você se sentir de determinada forma. Bom, e aí eu já vou ter que deixar agendado depois, a gente vai ver lá fora uma outra live, porque é o seguinte, porque agora tu entrou numa outra seara, que é a comunicação, que eu esqueci de falar. Nós estamos há 1 hora e meia falando e esqueci de falar do quê? Auditivo, sensitivo e visual. Às vezes as pessoas falam, se comunicam, só que de uma maneira que a outra pessoa não entende. É português, só que os sentimentos são diferentes. E aí nós vamos falar 1 hora e meia. Vai ter que marcar. Mas, né? O que eu quero dizer assim? Eu me sinto, é um sensitivo, a pessoa sente. A Lorela é sensitiva, ela sente as coisas. O visual, eu vejo. Você pode ver, que eu vi que eu fui para a eu vejo, e tem pessoas que escutam. Então, assim, quando a gente fala no canal que a pessoa entende, você passa sem filtro direto para o cérebro. Às vezes a pessoa pode te dizer, Lorela, quando eu vejo a toalha em cima da cama, eu vejo que você não gosta de mim. E a Lorela não entende isso. Por quê? Porque ela sente. Então, assim, dá o conflito e a coisa fica ali, ó. Parece um falando português e outro inglês. Vou te fazer uma pergunta para finalizar, isso aí vai ficar para outra live. Após o luto, como lidar com uma pessoa que está deprimida e negando aceitar ajuda? Silvinha Carvalho te perguntou isso. O luto é necessário, gente. Não queira impor o tempo de luto da pessoa.
né? Pode levar até 3 anos. Né? Então, tem um negocinho, você quer contribuir com a pessoa? É muito simples. Você chega do lado da pessoa e fala assim, ó, eu tô aqui. Só. E digo mais, às vezes não precisa nem falar nada. Só chega, senta, abraça ela e fica lá. Só para ela sentir que tem alguém ali, o calor humano. Porque como eu digo sempre, todo dia, nós é bicho. Olhem os bichos, eles se aglomeram, eles sentam um em cima do outro, eles se abraçam. E hoje em dia o que eu vejo muito que falta nas casas é o quê? As pessoas ficarem juntas. Antigamente você vai ver lá, você lembra, né? Minha família italiana, ficava todo mundo na cozinha lá e os primos se tocando, e a avó vinha abraçava, e a tia bagunçava o cabelo. Ou seja, hoje em dia chega a ficar 3 dias sem a mãe tocar no filho. Então, assim, você quer ajudar uma pessoa que está de luto? Vai lá, senta do lado dela, só fica do lado dela lá. Só para ela sentir que existem outras pessoas. É assim, a gente aprende que a gente tem que consertar o outro, tá? Esquece. Ninguém tem que consertar ninguém. Lembra lá da ética que a gente falou lá no início, né? A pessoa, ela não é burra, ela sabe o que ela precisa. E às vezes ela precisa ficar um pouco mais processando a ausência daquela pessoa na vida dela, né? E ela precisa ser respeitada nesse momento, porque é preciso isso. Alguém saiu da vida, houve uma separação de corpos, vamos dizer assim. Alguém não está mais lá. E agora ela tem que processar como que ela vai fazer, e é toda uma adaptação emocional, física, né? É toda uma mudança estrutural que antes ela contava com aquele outro indivíduo e agora não tem mais. Então, o máximo não é consertar o outro, deixa o outro. A gente tem que aprender a admirar um pouco, no sentido, né? Admirar o sofrimento do outro, não que a gente vai gostar, mas é no sentido de quando a pessoa às vezes vem contar um problema, a gente já quer ir lá no meio do problema da pessoa, fazer ela mudar aquilo lá. Não, escuta. Ela não quer solução. Não quer solução, exato. Mulher, Ela um homem é muito... Ela quer contar, ela quer lavar aquela alma. E o luto é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, o luto, a separação do pai, da mãe, o namorado, ele precisa de pelo menos 1 ano. Por que 1 ano? É para passar as datas. Natal, Ano Novo, férias. Porque cada momento especial, você tinha aquela pessoa junto contigo. E aí quando ele acontecer de novo, ele vai dar uma... Né? Agora, ao mesmo tempo, eu digo o seguinte, cuidado para não deixar as pessoas irem tomando, como a gente falou lá, aquele menininho lá no início, do autista, que tropeçou uma vez, porque daqui a pouco as pessoas começam assim, ó, ele está com depressão, e daqui a pouco ele entra na depressão forte, porque as pessoas começam a apontar e dizer, ó, é depressão, e daqui a pouco um desgraçado coloca lá, o cara está com depressão, se mata, e aí ele acaba se matando. É bem isso. Agora, assim, diferente, né, Rui? Tem uma historinha, uma charge que tem na internet, que eu não vi mais, faz tempo que eu não vejo, que é assim, quando uma pessoa está em depressão, o que você faz? Aí é uma chargezinha que você pega a pessoa, enrola ela num cobertor, e a partir de agora a pessoa deixa de ser uma pessoa e passa a ser um rolinho. Aí você pega o rolinho, põe em cima da... Né? Ele vai falar assim, pega o rolinho e coloque sobre o sofá. Ah, você coloca um filminho para o rolinho. É só isso. A pessoa só quer ser cuidada, às vezes, quer saber que tem alguém ali por ela. Então, às vezes, chegar e falar assim, ó, tô aqui, quer falar? Tô aqui. Agora, o que as pessoas... Né? Uma sopinha, Netflix, senta ali do lado e diz, ó, silêncio absoluto, fica ali, só tá ali, né? Acabamos de descobrir, Lorela, a mesma coisa da depressão, essa do luto, é pro divórcio, né? Acabamos de descobrir agora, aqui, em primeira mão, que o Bill Gates tomou o chute da mulher, porque ele tá tão maluco que nem a mulher dele aguentou ele. Ele tá bem louco, né? É que ele lá tá fora da casinha, né? Pois é, né? Tem tanto terapeuta por aí, né? Por que não procura? Né? Tá vendo? Ó, para mim, Bill Gates é o exemplo da necessidade neurótica, tá? Não o basta cara podia estar literalmente ajudando o mundo, vendo qualquer coisa, ele quer matar pessoas, né? Você quer ajudar? Não atrapalha, já tá ótimo, né? Ótimo. Se ele ficasse lá juntando dinheiro um atrás do outro, sem atrapalhar, já seria um grande negócio. Para finalizar aqui, eu vou passar a palavra para ti, mas antes eu vou te passar aqui. Lorela Casella, boa noite. Como você se comunicaria com uma pessoa estilo Walter Jones? Quem perguntou foi o Paulo Silva, que é o alter ego dele, né? O Walter Jones é uma pessoa que tem vários alter egos. Primeira coisa, Walter ego do Walter Jones, do Paulo Silva. Vai dormir, rapaz, vai encher o saco. Walter Jones. Walter Jones é um querido.
Não, na Ah, verdade, ele queria D, né? Ele se mostra tanto, ele fala tanto em arrombado. Ah, boa, antes da gente finalizar, vamos falar com o Walter Jones. Como é que aquelas pessoas que têm fixação pelo. Ela foi perguntar quem é o Paulo Silva da rede. O que é aquela fixação, né? Os esquerdos, tem os direita também, mas a canhota, né? Todo mundo da esquerda, eles têm uma fixação anal. O que seria isso? que fixação! Fixação, cara. É enfia, é tira, é bota, é mostra. As pessoas queriam falar de liberdade e elas entraram numa questão neurótica, entendeu? Cara, você quer enfiar onde você quiser, você enfia. Você é livre para enfiar onde você quiser. Você não precisa agora ficar convencendo as pessoas, nem ficar criando um movimento, porque a vida é muito mais ampla do que a parte do sexo. O sexo é importante, tá? Pode ser tri, pode ser dois, pode ser homo, pode ser o que você quiser. Mas quando você quer que todo mundo seja igual a você, aí você já está entrando na questão neurótica, que é impor a sua vontade sobre o outro. Agora, essa questão de fixação. A gente podia avisar pro pessoal que já tá liberado, né? Desde que nascemos, a gente pode enfiar o que quiser lá. Então, assim, fica tranquilo, só não precisa fazer propaganda, né, cara? Não precisa. Como a Lorela falou, todo mundo tem razão, primeira coisa. Segunda coisa, mais importante de tudo, cada um é um, tu não precisa vir querer me mudar. Então, tu enfia, eu não enfio, e cada um tá feliz. Desde que respeite as crianças, né? Por favor. Ah, isso alguém falou ali de casamento com criança. Pra mim é bem simples, é biológico o negócio, tá? 18 anos eu botei como data limite, onde troca a biologia, mas 18 anos, tá? A gente tem que ter limite. Cara, é biológico. Quer destruir ou não quer destruir? A gente não é mais uma sociedade onde com 30 anos as pessoas morriam. Ou seja, ela tinha que casar com 10, ter filho com 12, ser avó com 20 para não morrer. Porque ia morrer com 30. Hoje a gente morre com 90, com 100. Então você não precisa destruir uma infância, destruir biologicamente uma pessoa por causa disso. A menina quando transa, a menina quando ela perde, ela é biologicamente machuca, biologicamente, se ela engravidar, ela vai destruir todos os ossos, ou seja, é biológico, é simples, respeitem, biologia é biologia. Por mais que as pessoas queiram provar que biologia não é biologia, biologia é biologia, acabou, não tem volta. Vamos lá, biologia, cérebro, né? O cérebro está em formação ainda. A criança ainda 12, 13, 14 anos, o corpo ainda está se adaptando a uma mudança. Ela ainda está se. Opa, quem sou eu? Está no luto da criança, vamos pensar assim, né? Ela ainda está em adaptação. É muita informação para fazer uma jogada na sexualidade, e isso gera traumas que eu trato na clínica, assim, e são inúmeros, tá? Pessoas que sofrem uma antecipação de uma questão sexual num momento imaturo, aquilo ferra com a vida. Aí você vê a pessoa falando que ela tem pânico hoje, na adultidade, você não sabe de onde que é, né? Mas tem tudo a ver com isso, tá? Muitas vezes tem a ver com isso. Lorela, um prazer. Vamos ter Obrigada. próxima. Vou desligar aqui, vou convencer ela para a gente já vir na próxima, porque a gente tem que falar das comunicações. E esse é um assunto que eu amo de paixão, os 3 tipos de comunicação. Acho que é importante demais para as pessoas entenderem isso. O pessoal do marketing trabalha com isso muito, muito forte. E é por isso que tem propaganda que pega e propaganda que não pega. Vou te passar a voz. Já agradeço para todo mundo que estava aqui conosco. Foi um prazer voltar para o Facebook, até enquanto eles nos deixaram. Depois de migra para o YouTube. Lorela, novamente um abraço para ti, muito obrigado por tudo, a palavra é tua. Obrigada, Rui. Assim, foi uma honra para mim poder estar aqui com vocês. Vocês são os caras da direita. Nossa! Eu só ficava lá, olha que legal, né? Agora eu estou aqui conversando com vocês. Eu espero que tenha passado alguma mensagem aí. Se vocês quiserem tirar dúvida, estou à disposição, né? Depois. E, ó, tem todo esse material aqui do Marshall Rosenberg só sobre comunicação não violenta para casal, para família, ó, tudo isso aqui é livro sobre o assunto, tá? Então, não dá para a gente explorar no nível que é preciso, mas obrigada aí pelo pessoal que acompanhou e estamos aí.
Obrigado. Depois você vai me passar o teu canal para me deixar para o pessoal. Agradeço novamente, pessoal. O Jornal Conservador agradece. Boa noite. Amanhã temos Boteco do Reaça, meio-dia. E de noite, às 19 horas, temos um timaço. Nesto Curvina, Maurício Alves, Aldo, que eu não sei sobre o sobrenome dele, não sei falar, e o Jorge Seif vai estar conosco, o secretário da Pesca. E eu vou estar lá também de metido nesse meio do caminho, né, pessoal? Valeu, boa noite.